Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos! Eu cumprimento a todos em nome de Jesus. Neste dia, iniciamos uma jornada aqui no YouTube e conto com a participação de todos. No estudo de hoje, iremos falar e detalhar a respeito da lei do amor. Interaja conosco através dos comentários e se inscrevendo no canal. Dito isto, vamos começar. A lei do amor. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36, 40a. Amar o próximo é um ponto de partida essencial para as relações interpessoais e sociais. Esse estado de espírito irá repercutir na forma como você trata o outro e como o valoriza. O conceito de amor ao próximo parece muito idealista, mas existem casos de aplicação eminentemente prática desse conceito. Como Gandhi conseguiu vencer o exército inglês e levar a Índia à independência sem um único tiro? Como Martin Luther King Jr. revolucionou os direitos civis nos Estados Unidos por meio de um movimento igualmente pacífico? E como Nelson Mandela acabou com o apartheid na África do Sul? Eles aplicaram a poderosíssima lei do amor. Ao implementarem o conceito de não violência, resistência pacífica e desobediência civil, originalmente desenvolvido por Henry David Thoreau, esses líderes conseguiram resultados materiais que a maioria das pessoas considerava impossíveis de serem obtidos. Como cidadãos sem armamento nem treinamento militar, conseguiram vencer forças policiais e militares, assim como a violência de seus inimigos. No entanto, munidos apenas de princípios espirituais, Gandhi, Luther King e Mandela saíram vitoriosos dessas guerras. Com sua campanha de não violência e amor ao próximo, Martin Luther King Jr. tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, sendo a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 1964. Orador brilhante, King era odiado pelos racistas americanos, o que acabou culminando no seu assassinato em 1968. Veja este impressionante trecho de um de seus discursos. Aos nossos mais implacáveis adversários diremos: corresponderemos à vossa capacidade de nos fazer sofrer com a nossa capacidade de suportar o sofrimento. Iremos ao encontro da vossa força física com a nossa força do espírito. Fazei-nos o que quiserdes e continuaremos a amar-vos. O que não podemos, em boa consciência, é acatar as vossas leis injustas, pois tal como temos obrigação moral de cooperar com o bem, também temos a de não cooperar com o mal. Podeis prender-nos e amar-vos-emos ainda. Assaltais as nossas casas e ameaçais os nossos filhos, e continuaremos a amar-vos. Enviais os vossos embuçados perpetradores da violência para espancar a nossa comunidade quando chega a meia-noite, e quase mortos, amar-vos-emos ainda. Tendes, porém, a certeza de que acabareis por ser vencidos pela nossa capacidade de sofrimento, e quando um dia alcançarmos a vitória, ela não será só para nós. Tanto apelaremos para a vossa consciência e para o vosso coração, que vos conquistaremos também, e a nossa vitória será dupla vitória. Fazer o bem aos que fazem o mal é algo que dá certo. Jesus pregou sobre isso para multidões, como está em Mateus 5:43-44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para muitas pessoas, essas lições parecem impossíveis de serem colocadas em prática e até mesmo assustadoras. Mas pare e pense objetivamente. Alguém que não faz o mal a ninguém provocará espanto e admiração.
perderá muitos inimigos e deixará uma marca pessoal onde quer que esteja. Ou seja, a lei do amor funciona. A mesma lição é dada por Salomão no Velho Testamento e por Paulo no Novo Testamento. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Respectivamente em Provérbios 25:21 e Romanos 12:20. Quando tratamos bem quem nos faz mal, não lhe damos muita alternativa. Ou essa pessoa muda de comportamento, ou fica contra a parede, sem ter como nos atacar, pelo menos diante dos outros, por conta da atitude benigna e não belicosa que adotamos. A tendência é que se crie um juízo coletivo de condenação sobre o que é perverso. A regra de ouro. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Este é um dos princípios mais simples do mundo e também um dos mais eficazes. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Imagine como seria o mundo se o patrão tratasse o empregado como gostaria de ser tratado, e vice-versa. Se as empresas oferecessem aos clientes o mesmo tratamento que gostariam de receber? E se os operadores de Wall Street tratassem os investidores com a mesma lealdade com que gostariam de ser tratados se trocassem de lugar com eles? E se os servidores públicos tratassem o povo com o cuidado que gostariam de receber? E se empresas concorrentes seguissem a regra de ouro? Claro que esse conceito revolucionário não se aplica apenas ao trabalho, sendo benéfico em todas as interações humanas. O que aconteceria se um cônjuge se colocasse no lugar do outro? E se pais e filhos se tratassem como gostariam de ser tratados? Será que as pessoas se ajudariam mais? Seriam mais tolerantes? Será que os vizinhos respeitariam os direitos uns dos outros? A lição que Jesus nos ensinou na Galileia foi chancelada também por Napoleon Hill, em sua pesquisa sobre pessoas de sucesso. A regra de ouro significa, substancialmente, fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. 14. Hill dizia que esta lei era muito eficiente e que, para compreendê-la mais facilmente, devíamos nos considerar como uma espécie de magneto humano que atrai os indivíduos cujos caracteres se harmonizem com o nosso. Encarando-nos, pois, como um magneto que atrai para nós todos os que se harmonizam com nossas características dominantes e que repele tudo o que está em desacordo com elas, não devemos esquecer também o fato de que somos nós que constituímos esse magneto e também que podemos modificar a sua natureza, para que ele corresponda a qualquer ideal que desejamos fixar e seguir. E o que é mais importante, não esqueçamos que todo este processo de transformação ou modificação tem lugar por meio do pensamento. Contudo, mais do que atrair pessoas, esta lei faz com que seus praticantes conquistem a confiança e a admiração dos outros. Como a carreira e os negócios são resultado direto dos relacionamentos, as pessoas consideradas mais confiáveis, agradáveis e simpáticas, cuja companhia for mais apreciada pelos outros, levarão vantagem no mercado de trabalho, valorizando o próximo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Todas as pessoas, todas as funções e todos os trabalhos são dignos. Infelizmente, nem todos têm essa percepção. Não existe trabalho mais ou menos honrado. A sociedade precisa que todos façam sua parte para funcionar. É como ensina Paulo. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 24, 26. A conclusão é que todas as partes do corpo são importantes, ou seja, como
Seria se o dedão do pé, ou o pé, ou a mão, achassem que não são importantes e quisessem ser a cabeça. Como é que o corpo funcionaria? O corpo precisa da cabeça, precisa da mão, precisa dos pés. A mesma percepção pode ser aplicada a um time, repartição ou empresa. Por isso, sugerimos que você valorize todas as pessoas, não importando em que lugar da hierarquia elas se encontrem. Na Inglaterra do século XV, o rei Ricardo III, na maior batalha de sua vida, eternizada pela genialidade de Shakespeare, bradou: um cavalo, meu reino por um cavalo. Ou seja, há momentos em que pouco importa se você é rei ou não, mas vale uma boa montaria, ou um bom cavalariço, ou um ferreiro para colocar uma nova ferradura no cavalo, do que toda a riqueza e o poder. No tabuleiro da vida, cada peça tem sua importância. Qualquer que seja a função que uma pessoa exerce, ela deve ser prestigiada. E se você exerce uma função humilde, deve se orgulhar dela. Existem aqueles que não progridem porque acham que não devem ou não podem. Discordamos. Cada um de nós, seja em que posição e função estiver, pode melhorar de vida. Contudo, se alguém está feliz onde está, não precisa crescer apenas para agradar a sociedade. A ideia é bem simples. Valorize o próximo, valorize a si mesmo. Pense em todos da equipe, do time. Ame o próximo como a si mesmo. A medida do amor é amar sem medida.